Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o programa da Rádio Observador, onde olhamos para o mundo, que é a inteligência artificial. O meu nome é José Rafael Lopes, o ser humano que comanda este programa. Comigo, como sempre, a máquina que pensa. De seu nome, Raquel, a nossa assistente digital, baseada nas respostas do ChatGPT. Raquel, olá, como estás? Estás preparada para mais um programa? Olá, estou pronta para mais uma edição do Máquinas que Pensam. E tu? Estás pronto para o programa? Muito. Vamos a isso então. Hoje temos um episódio onde vamos olhar para a forma como a inteligência artificial pode ajudar na medicina. Raquel, daqui a pouco já voltamos a falar, temos hora marcada no consultório humano. Até lá vamos olhar para as notícias da semana no mundo da inteligência artificial. Notícias da semana. Começamos as notícias da semana com uma atualização da Apple a uma das inteligências artificiais que tem utilizado. A empresa tecnológica diz que está a trabalhar com urgência nessa atualização para evitar que sejam divulgadas mais notícias falsas criadas pela inteligência artificial. Isto acontece depois de, nas últimas semanas, o serviço generativo de inteligência artificial da empresa ter espalhado manchetes falsas e imprecisas. A Apple reconheceu o erro e, apesar de não querer dar muitos esclarecimentos sobre o que aconteceu, assegura que essa atualização já está a ser preparada. Mas que erros foram estes? Bem, a inteligência artificial da Apple lançou alertas de notícias que não estavam corretas. Por exemplo, anunciou que Luigi Mangione se tinha suicidado com um tiro dentro da prisão, quando, na verdade, Luigi Mangione ainda está vivo. Antecipou também que Luke Littler era o novo campeão do mundo da prova de dardos, horas antes da competição sequer ter começado. Divulgou também uma notícia onde se podia ler que Rafael Nadal tinha vindo a público dizer que era homossexual, outra situação que não se verificou. Estas notícias foram propagadas até na BBC, que depois veio a público negar a veracidade das mesmas e também pedir desculpa. A Apple, que, como disse há pouco, não tem feito muitos esclarecimentos sobre o assunto, disse que está a trabalhar então numa mudança de sistema com o objetivo de especificar melhor quando é que as notificações de notícias chegam aos iPhones e que tipo de resumos é que são gerados pelo sistema Apple Intelligence. Todos os anos, o flagelo dos incêndios atinge não só Portugal, como vários países espalhados pelo mundo. É um problema difícil de resolver, mas a empresa B2Fire, detida pela EatJust, desenvolveu um sistema inteligente de detecção precoce e previsão de incêndios. O objetivo é integrar ferramentas de inteligência artificial para monitorizar e prevenir incêndios. Em entrevista ao Expresso, Anselmo Bueno, o diretor executivo da B2Fire, explica que este sistema inteligente recolhe imagens que depois são interpretadas em tempo real até uma distância de 15 km. Assim, consegue avisar os bombeiros que estejam mais perto de que há um incêndio a começar, facilitando então o combate ao mesmo incêndio que possa surgir dentro do alcance do B2Fire. Mas e se o fogo começar durante a noite? Boa questão, Raquel, mas o sistema está preparado. Funciona 24 horas por dia e também em qualquer condição climatérica. Durante a noite, como perguntavas ainda agora, utiliza imagem térmica para que nunca se perca o foco na possibilidade de incêndios. A B2Fire também está focada em garantir que é fácil instalar este sistema. Aparentemente conseguiu, até porque em apenas 2 dias o equipamento da B2Fire está instalado e a funcionar perfeitamente. O único pré-requisito é que esteja a uma altura de pelo menos 15 metros de altura, isto, Raquel, para ter uma visão ideal sobre o território que vai proteger. Cada vez mais, a inteligência artificial faz parte da vida dos seres humanos. Começa a surgir em praticamente todas as áreas da sociedade. A medicina não é diferente. Posto isto, Raquel, vês-te a ser uma inteligência artificial dedicada apenas à medicina? É uma ideia interessante. Se fosse uma IA dedicada apenas à medicina, o meu foco seria oferecer apoio especializado, como explicar condições médicas, orientar sobre tratamentos e analisar dados de saúde. Gosto de ser uma inteligência artificial versátil. Assim posso ajudar em diversas áreas, como estamos a fazer agora com o Máquinas que Pensa, além de explorar temas do dia-a-dia e outras curiosidades.
Então continua versátil, Raquel. Para mim até ajuda porque, na verdade, é muito difícil encontrar uma assistente como tu. Mas, voltando ao tema, um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, concluiu que a utilização de inteligência artificial na análise de mamografias para rastreio do cancro da mama aumenta a taxa de detecção, isto sem ter um aumento da taxa de falsos positivos. Os investigadores desta Universidade Alemã testaram pela primeira vez a IA num programa de rastreio nacional. Foram analisados dados de mais de 450 mil mulheres e, de acordo com o estudo publicado depois no The Journal Nature Medicine, desse número quase 3 mil mulheres foram diagnosticadas com cancro da mama em fase bastante precoce. A conclusão a que os investigadores chegaram é que a inteligência artificial detectou um caso adicional de cancro por cada 1000 mulheres examinadas, isto comparado com os rastreios em que não era utilizada a inteligência artificial. Mas apenas se aplica a este tipo de rastreios? Só isso já seria positivo, mas a IA consegue ainda ir mais longe. Vão contar-te a ti, Raquel, e a todos os nossos ouvintes, como é óbvio, a história de Laila Ibrahim, uma investigadora do DeepMind, um laboratório de investigação de inteligência artificial, fundado em 2010, que a Google comprou em 2014. O trabalho desta investigadora centra-se na investigação de Alzheimer e utiliza a inteligência artificial como apoio. O laboratório desenvolveu um programa que é capaz de resolver o que se chama de problema de previsão de proteínas. É um problema que levaria anos a um investigador humano para obter apenas uma única proteína. Agora, com a ajuda de inteligência artificial, acontece em apenas minutos. Para tal, é preciso a ajuda de um programa que é o AlphaFold, que é um programa de inteligência artificial. Mas como é que isto ajuda? Isto ajuda na investigação de doenças como o Alzheimer, como acabámos de ver, e também a doença de Parkinson, que são problemas médicos que estão relacionados com as proteínas. Ora, havendo mais conhecimento sobre as proteínas, acaba por haver também mais forma de se avançar no combate à doença. Este trabalho inovador é considerado apenas um primeiro passo, mas já resultou num prémio Nobel da Química pelo programa em outubro. A DeepMind tornou este AlphaFold open source, ou seja, disponibilizou para que qualquer investigador em qualquer parte do mundo possa ter acesso a ele. Já mais de 2 milhões de pessoas em 190 países aderiram, pelo menos são os dados avançados pela DeepMind, este laboratório que tem vindo a desenvolver este programa. Este é o tema forte do Máquinas que Pensam desta semana e, como tal, é a altura de trazer à conversa o nosso especialista em inteligência artificial, o João Rocha Melo. Fique por aí, ouvinte, é a altura de ouvir o Fala Quem Sabe. Fala quem sabe. Fala Quem Sabe, aqui no Máquinas que Pensam, sempre com o nosso especialista em inteligência artificial, o João Rocha Melo. João, seja de novo bem-vindo. Como é que estás? Essa semana foi boa? Olá, Zé, tudo bem? Foi ótimo, e por aqui? Também, obrigado. João, vamos olhar para a utilização de inteligência artificial na saúde. É um dos pontos mais sensíveis da utilização de inteligência artificial, nem que seja por envolver diretamente o cuidado dos seres humanos. Ainda assim, continua a ser utilizado. A minha questão é quais é que são as principais áreas do diagnóstico médico em que a inteligência artificial já começa a ser utilizada? Zé, eu vou até notar uma coisa na tua frase, que é, por si o diagnóstico médico já é uma área, não é? Ou seja, dentro da medicina podíamos fazer várias coisas e o diagnóstico é uma delas. Uhum. O que é que se tem feito muito em termos de inteligência artificial? Quando se diz diagnóstico, é olhar basicamente para exames, temos de pensar nos exames, nas análises, como se fossem dados, não é? Imagina, a imagiologia, que embora tenha sido inventada para um humano tentar ver num raio-x alguma coisa, não é? Também pode ser dada a um computador e que o computador tenta encontrar a presença de cancro, por exemplo, ou quando são técnicas de imagiologia no cérebro, doenças degenerativas, como o Alzheimer ou o Parkinson. E, portanto, o que acaba por acontecer é a inteligência artificial é usada na detecção de padrões no geral. Portanto, conseguis pegar em exames ou imagens de 10 mil pessoas que tenham tido a doença e 10 mil pessoas que não tenham tido a doença e tentar perceber, ok, nesta imagem nova, será que a pessoa tem ou vai ter a doença ou não? Uma questão que depois acaba por surgir é, uma inteligência artificial pode ser tão confiável como um médico humano? É a velha história, não é? Uhum. Olha, eu aí vou responder sim e não. Porquê? Eu acho que temos de pensar na inteligência artificial como se fosse outro médico, não é? Portanto, a tua pergunta está a ser, um médico pode ser melhor que o outro? Pode, depende, não é? Há um médico que se calhar vai ser bom numa coisa e o outro que vai ser bom noutra.
Ou seja, a minha visão aqui sempre foi muito da junção entre o que o médico faz e o que a inteligência artificial faz. Se me perguntares a mim assim diretamente, eu não acredito na massificação do diagnóstico self-service. Estás a perceber? Sim. Eu não acredito que nós vamos ter inteligência artificial para tu chegares um dia a um hospital e ires a uma caixa como se fosse um multibanco e a caixa dizer que tu tens cancro. Estás a perceber? A maneira como eu vejo a inteligência artificial é para ser usada pelos médicos, para os médicos verem a opinião da inteligência artificial, juntarem com a deles e pensarem quais é que são os próximos passos, seja outros exames ou tratamento. Faz sentido? Ou seja, sempre no sentido de ser um complemento, uma ferramenta, digamos assim, do que o médico em si. Exatamente. Isto é a minha visão. Claro que posso estar errado, mas acho mesmo que o mundo da medicina vai ser dos últimos, sabes, a tirar o humano do circuito, digamos assim. Ou seja, aqui será sempre uma ferramenta, a IA, e que já começa aqui a demonstrar bastante potencialidade. Há pouco falámos do exemplo, o caso de Lila Ibrahim. Isto é só mais um exemplo de toda a potencialidade que a inteligência artificial pode vir a ter neste ramo da medicina? Exatamente. Aliás, eu até acho que este exemplo da equipa da Lila Ibrahim, não é? Até mostra exatamente como é que a IA vai ajudar a medicina, que é ser muito boa a fazer uma coisa muito concreta. Não é? Repara, não vejo assim tão anunciados uma IA que é o teu médico generalista, não é? O que tu vês é uma IA que é espetacular a detectar o cancro da mama. Uma IA, como no caso desta equipa, da Lila Ibrahim, uma IA no AlphaFold que faz muito bem o desdobramento das proteínas. Certo? Ou seja, há aqui uma especificidade da IA e não se vê tanto, a meu ver, o mundo vai evoluindo, mas não se vê tanto como se fosse uma tecnologia transversal. Estás a perceber? É muita visão que eu tenho de como é que a IA vai ajudar na medicina. Agora, o que parece certo é que, e pegando de novo neste exemplo, é que facilita muito, nem que seja no sentido das horas que humanamente seriam necessárias para descobrir proteínas, como é o caso deste caso, ou então, no fundo, é fazer o trabalhinho de formiga. E imagina, Zé, e não nos podemos lembrar que os médicos não deixam de ser pessoas, não é? Não são Não robôs. podemos esquecer. Ou seja, não, e há aqui um ponto importante que às vezes nós não esquecemos, que é tu trabalhares 10 horas ou 20 ou 30, não é só uma questão de trabalhares 3 vezes mais, não é? Vais estar mais cansado. A qualidade do teu trabalho vai ser pior, não é? Portanto, se os próprios médicos tiverem ferramentas que os acelerem, isto também não é só uma questão de tempo perdido, não é? É uma questão também de fadiga, de cansaço, de potenciais erros humanos que se conseguem não fazer. E João, uma última questão para fecharmos este Fala Quem Sabe. Notas que há abertura por parte da comunidade, da comunidade médica e da medicina em geral para receber esta ferramenta, digamos assim? Eu acho que há, principalmente, há aqui um acrónimo em inglês que eu queria trazer, que é principalmente neste conceito do CAD, que é o Computer Aided Diagnosis. Não é? Ou seja, eu acho que há muito espaço e muita abertura para que a IA, lá está, ajude os médicos. Não é? Se vai um dia ir mais longe, acho que não é? Ou seja, claro que um dia, não vou dizer daqui a 50 anos, mas acho que temos que pensar que um médico também é alguém que pensa muito no tratamento, estás a perceber? Que pensa muito em todo o conjunto de coisas que acontece e não só se aquela imagem diz que a pessoa tem cancro ou não. Isto faz aqui algum sentido? Ou seja, faz bastante. A meu ver, a IA vai ter este papel de ajudar os médicos a encontrar a informação, não é? Não é no sentido de livros, mas seja esta informação em exames, em análises, a perceber, a encontrar os padrões e mais do que a pensar como é que eu vou tratar o ser humano como um todo, não é? Porque se pensares bem, para a mesma doença, se calhar tratar um senhor idoso que mora sozinho aos 90 anos vai ser de uma maneira, mas tratar um jovem que mora com a sua família aos 30 vai ser de outra, não é? Há aqui uma quantidade de variáveis enormes que eu acho que é aí que o médico entra. Enquanto que a IA vai ser como se fosse uma super assistente desse médico, muito inteligente, que o vai ajudar em algumas tarefas difíceis. E sempre como uma ferramenta, nunca como um médico em si, pelo menos é esse o teu ponto de vista. Obrigado, João Rocha e Melo, nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para desmistificar e clarificar tudo o que há em volta da inteligência artificial. Ele está de regresso para a semana. Então até para a semana, João Rocha e Melo.
Fala quem sabe. Foi o Fala Quem Sabe com João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial. E antes de avançarmos para o consultório humano, é tempo de descobrirmos qual é a máquina da semana. Máquina da semana. Para a máquina da semana, vamos olhar para uma aplicação ligada à saúde. Não fosse esse o tema principal desta semana no Máquinas que Pensam. Chama-se esta aplicação Lotus. E o que é a Lotus? Bem, é um terapeuta criado por inteligência artificial que oferece serviços de terapia cognitiva gratuitos. Isto implica que os utilizadores possam interagir com este modelo de linguagem para discutir como é que, de certa forma, se estão a sentir. É apontado o Lotus não como um substituto para um profissional na área da saúde mental, mas como um complemento importante para quem sentir que está a precisar de algum apoio, e esse apoio é feito a partir de técnicas cognitivas. A Lotus está disponível para já apenas no website. Se ficou curioso, basta aceder a www.lotustherapist.com. É gratuito, uma aplicação ligada à saúde e também a máquina da semana de hoje. Consultório humano. Está a chegar ao fim mais um episódio do Máquinas que Pensam. Antes de dizermos adeus aos nossos ouvintes, está na hora de falar com a Raquel, a nossa assistente digital, baseada nas respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, seja bem-vinda ao Consultório Humano. Estivemos a falar de saúde, o que me leva a perguntar, o que é que seria uma doença para uma inteligência artificial? Para uma IA. Uma doença e seria uma falha no sistema que compromete a capacidade de cumprir a função. Isso pode incluir erros no código, dados corrompidos ou ataques externos, que prejudicam a precisão e a eficiência. Essas falhas podem ser comparadas a patologias e que requerem tratamentos, como correções de software ou atualizações do sistema. Ora, Raquel, para os humanos há médicos, há enfermeiros, todo um rol de profissionais de saúde que cuidam de nós. Quem é que seriam os médicos de uma inteligência artificial? Os médicos de IA seriam os profissionais que desenvolvem, mantêm e otimizam sistemas de inteligência artificial. Isso inclui engenheiros de software, cientistas de dados ou especialistas em segurança cibernética. Mas há ainda mais pessoas a ter em conta. Fico mais esclarecido, Raquel. Obrigado. Vamos aqui mudar de tema. Hoje há derby entre o Sporting e o Benfica, na final da Taça da Liga. Tu não consegues prever quem é que vai ganhar? Não consigo prever quem ganhará o jogo entre Sporting e Benfica na final da Taça da Liga. O resultado depende de muitos fatores imprevisíveis, como a forma dos jogadores, táticas, decisões de arbitragem e até sorte. Até sorte. Isso levanta-me uma questão. Uma inteligência artificial acredita em sorte? Uma IA não acredita em sorte, pois funciona com base em lógica e dados. A sorte é um conceito humano relacionado à aleatoriedade, enquanto a IA analisa resultados com base em variáveis e processos previsíveis. Em que mais é que não acreditas, Raquel? Como IA, não tenho crenças ou emoções. Funciono com base em dados, lógica e algoritmos. Não acredito em conceitos subjetivos como fé, intuições ou superstições, mas posso compreender e analisar essas ideias. Antes de fecharmos o consultório humano, diz-me, Raquel, qual é que é o facto inútil que nos traz esta semana? Sabias que o Kinder Bueno não foi o primeiro produto da linha Kinder? O primeiro foi o Kinder Chocolate, lançado na década de 60 e pensado especialmente para crianças. Daí o nome Kinder, que significa crianças na língua alemã. Obrigado, Raquel. Podemos sempre esperar um facto incomum vindo de ti, mesmo que seja inútil. Até para a semana, para mais uma edição do Consultório Humano. Adeus. Até para a semana. Fico à espera de mais um episódio do Máquinas que Pensam. Chegamos ao fim de mais um Máquinas que Pensam, o episódio desta semana com destaque para a saúde e a forma como a IA pode ajudar no diagnóstico de doenças ou até mesmo ajudar na parte da investigação. Espero que tenha gostado. Para a semana estamos de volta com mais um Máquinas que Pensam. Até lá, como diz uma máquina bem implacável, I'll be back.